Eu acredito que você já ouviu alguém falando, ou de repente até você mesmo já falou essa frase: eu nasci para ser pobre. Será mesmo que alguém já nasceu destinado a ser pobre? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Olá, eu sou Patrícia Lages, autora de 5 best-sellers sobre finanças pessoais e empreendedorismo, e hoje o assunto é: será que você nasceu para ser pobre? De repente você já ouviu, alguém falando de outra pessoa nesse sentido assim: fulano nasceu mesmo para ser pobre, porque olha, não importa o que ele faça, ele está sempre devendo, está sempre sem dinheiro, vive enrolado. Mas será mesmo que uma pessoa nasceu para ser pobre e que não importa o que ela faça, ela vai continuar assim? Para a gente começar a buscar uma resposta para essa pergunta, eu tentei sintetizar ao máximo esse assunto em uma frase. Olha aí na tela. Você nasceu sendo nada, mas com potencial para ser tudo. Pois é, a pergunta aqui é a seguinte: quando você nasceu, o que é que você sabia? O que é que você possuía? De repente, a sua família é uma família de posses, ou ao contrário, a sua família não é uma família que tinha uma boa condição financeira. De repente, os seus pais eram pessoas cultas, estudadas, Ou ao contrário, seus pais não tiveram a oportunidade, talvez nem de terminar ali o ensino médio. E aí começa a existir alguns mitos, principalmente o mito do privilégio. O que eu quero dizer com o mito do privilégio? Que muitas vezes as pessoas falam assim: não, mas quem nasceu numa família rica vai ter uma vida mais fácil. Ou, por exemplo, filho de professores, como eu tinha uma amiga que o pai e a mãe eram professores e todo mundo dizia assim: você tem obrigação de saber tudo, porque os seus pais sabem tudo. Mas isso não necessariamente é verdade. E eu vou colocar aqui algumas frases para a gente refletir. Olha elas aí. Ter nascido em uma família rica não garante riqueza. Ter nascido em uma família culta não garante cultura. Ter tido mais oportunidades não garante sucesso. É verdade que quem nasce em uma família mais rica, mais abastada, vai ter lá certas vantagens, talvez tenha até mais oportunidades de uma pessoa, por exemplo, como eu, que nasci numa família bastante pobre. Agora, o que eu quero colocar para você aqui hoje é que essas oportunidades ou algumas vantagens não são garantia de sucesso. Então, não significa que alguém que nasceu numa família pobre e porque, de repente, vai ter menos oportunidades ou vai ter que se esforçar muito mais do que os outros, que essa pessoa não pode alcançar o sucesso. E a mesma coisa acontece do outro lado. Não é porque alguém teve muitas oportunidades, confortos, facilidades, vantagens, que ela será uma pessoa de sucesso. Vou te contar um exemplo aqui de um casal de amigos que eu conheço muito bem. Eles, para assegurar, são 2 pessoas bastante cultas, E para assegurar a educação do filho, eles tinham uma certa condição, mas eles queriam algo mais. Eles queriam colocar esse filho numa das melhores escolas do país. Para isso, eles precisaram entrar num empréstimo gigante para ser pago, sim, em vários anos. E o que aconteceu? Esse filho, nessa escola, ali de privilegiados, foi lá que ele conheceu as drogas, foi lá que ele começou a andar com más companhias. E depois, mais adiante, esse rapaz chegou a fugir de casa, chegou a morar na rua e chegou a assaltar a mão armada. Coisas assim que ele jamais viu dentro da casa dele. Em uma escola que ele tinha oportunidade de sair de lá, um doutor, alguém de sucesso. Mas tudo isso, todo esse investimento dos pais, toda a atenção que ele recebeu, todo o dinheiro, todo o conforto, não foi garantia. Para ele, o que parecia uma vantagem, na verdade, não foi. Então, dá uma olhada aí em mais essa frase.
O que pode parecer vantagem ou desvantagem não necessariamente é. No meu caso, por exemplo, eu tive muitas desvantagens, né? Eu vou contar aqui um pouquinho para você ter uma ideia do que eu estou querendo dizer. Então, no nosso caso, né, meu e da minha irmã, nós nascemos numa família bastante pobre. O meu pai tinha muitos problemas com vício, então ele nunca sustentou a casa. Quem tinha que pagar todas as contas era a minha mãe. Com 2 filhas, ela não trabalhava fora, ela resolveu não trabalhar fora. Então, o que ela fazia? Os trabalhos que ela conseguia fazer dentro de casa, cuidando da gente, ela pegava. Então, quando não tinha esses trabalhos, quando ela não conseguia alguma atividade que ela pudesse fazer dentro de casa para que ela pudesse cuidar da gente, então ela saía e trabalhava como vendedora porta a porta, né? Vendedoras assim com coisa de catálogo, etc. Então, eu ficava em casa de manhã, minha irmã ia para a escola. Se a minha mãe tivesse trabalho para fazer em casa, ela fazia em casa de manhã, comigo ali. Depois eu ia para a escola, minha irmã voltava e ela saía à tarde lá para vender as coisas dela por catálogo. Às vezes tinha trabalho, às vezes não tinha trabalho, às vezes conseguia vender, às vezes não conseguia vender. E com isso nós tivemos inúmeras vezes, mas inúmeras, luz cortada, água cortada, falta de comida, falta de roupa. A maioria das nossas roupas eram roupas que as pessoas nos davam, então a gente tinha que tomar muito cuidado porque era aquela ou nenhuma, às vezes não saía, né, do tamanho certo, ficava muito grande, eu muito pequena, nada cabia em mim. Então era aquilo que dava, né? A gente sempre estudou em escola pública, eu nem sequer tinha todos os livros para poder acompanhar ali, então lógico que um aluno que tinha todos os livros, né, que tinha 2, 3 uniformes direitinho, eu tinha um só, então, ai se eu sujasse o meu uniforme, porque ele tinha que ir de segunda a sexta-feira limpíssimo, né? Porque uma coisa que minha mãe não admitia era a gente sair de casa suja, mal vestida, né, mal arrumada, cabelo despenteado, isso não, né? A gente saía tudo direitinho. Pobre, mas era limpinho, né, que nem diz o outro. E aí, é claro que um outro aluno que tinha muito mais condição, que tinha lá os livros, todos os cadernos, toda a estrutura, digamos assim, para estudar, ele teoricamente tinha uma vantagem, mas muitos não davam valor. Então eu pegava um livro emprestado, levava para casa, eu sabia que no outro dia eu tinha que devolver, então eu tinha que ler, eu tinha que aprender, eu tinha que fazer mais, eu tinha que me dar um pouco mais, ir um pouco além das outras pessoas, né? Então, quando a gente saía, tudo nosso era um pouco mais, né? Quando a gente saía, não tinha dinheiro nem para o ônibus, né? Quanto menos carro. Então, a gente andava a pé, tinha que fazer mais do que aquele que ia de carro, né? Mas, enfim, o que a gente aprendeu com tudo isso, né? Eu e minha irmã. Que a gente tinha que driblar ali as desvantagens, porque não adiantava a gente chegar em casa, por exemplo, com uma nota vermelha e falar para minha mãe, não, mas é porque eu não tinha o livro. Não tinha essa possibilidade. Ela dizia, você tem que saber, né? Se você quer ter uma vida diferente da que a gente tem hoje, você tem que saber, você tem que estudar. Então a gente era cobrado e a gente aprendeu a fazer este algo mais. Então aquilo que para o outro parecia uma vantagem, mas ele não deu valor, não foi uma vantagem. E para mim, aquilo que parecia uma grande desvantagem, eu soube como, né, driblar essas dificuldades e passar por cima delas. E com isso eu aprendi muitas coisas que me servem até hoje, né? Mas vamos dar uma olhada aí em mais essa tela? Você não nasceu para ser pobre, assim como não nasceu para ser rico. Você tem o poder de mudar, recomeçar e fazer suas próprias escolhas. A natureza ensina pra gente uma série de coisas se a gente estiver atento ali, se a gente prestar atenção. Então, uma das coisas que a gente aprende com a natureza é o recomeço, né? Todo santo dia é um recomeço, né? Você tem manhã, tarde e noite, só que chega meia-noite, aquele dia acabou e não volta nunca mais. E você tem ali um novo dia, ou seja, um recomeço. Você vai ter de novo manhã, tarde e noite. Alguns dias vão estar chovendo, outros dias vão fazer sol, mas você sempre vai ter ali um novo dia com 24 horas, todo mundo recebe exatamente a mesma quantidade de minutos por dia. Então, esse recomeço nos mostra que a gente pode fazer do dia de amanhã um dia diferente do dia de hoje.
Então, por mais que o seu dia de hoje, por exemplo, esteja sendo, ou se você está no final do dia, né, tenha sido um dia horrível, isso não quer dizer que amanhã vai ser horrível também. E o contrário também é real. Se hoje você teve um dia maravilhoso, não significa, nada garante de que amanhã esse seu dia também vai ser maravilhoso. Você vai precisar fazer escolhas para que os seus dias sejam melhores, né? E quando você não faz essas escolhas ou faz más escolhas, aí sim o seu dia pode ser pior. Então tudo isso, todo esse balanço depende das escolhas que a gente toma e não do que um destino traçou e não adianta o que você faça porque é aquilo que vai acontecer, né? E eu queria te fazer uma pergunta aqui antes da gente terminar, que talvez você nunca tenha parado para pensar, mas que tem a ver com o que a gente está falando. Olha essa pergunta aí. Por que você gosta de assistir filmes, seriados, novelas ou ler livros? De repente você fala assim, porque eu gosto de espairecer, porque eu gosto de passar o tempo, porque eu me divirto e tal. Na verdade, a gente gosta dessas histórias porque nelas há mudança. Vê se não é bem assim, né? Vamos citar aqui um filme que a maioria das pessoas que eu conheço gosta, que é aquele filme do Will Smith, que é A Procura da Felicidade. Muita gente, né, gosta daquele filme e apesar de que lá durante muito tempo, né, um espaço bastante grande, a maior parte, na verdade, do filme é contando, né, as desventuras lá do Chris Gardner, que é uma história real, que se você se lembra, ele era muito pobre, né, tinha que cuidar do filho dele, ficou sem ter onde morar, né, tinha que trabalhar lá sem ter muito conhecimento, enfim, sem ganhar nada, né? Ele estava lá aprendendo a trabalhar sem ganhar nenhum tostão, sem ajuda nenhuma, e ele tinha que ter o rendimento das mesmas pessoas que já estavam lá trabalhando, recebendo, que tinham conhecimento e tal. Ele era cobrado da mesma forma, né? Tem até aquela cena icônica que ele tem que dormir com o filho dentro do banheiro lá do metrô, porque ele não tinha onde morar, estava muito frio, ele não queria ficar na rua, né, com uma criança pequena. Pois é. E por que a gente gosta desse tipo de história? Porque a gente vê a mudança. Imagina se esse filme começasse com ele passando altos perrengues e terminasse com ele passando altos perrengues. Ia acabar o filme e você ia falar assim, gente, quem foi o louco que fez um filme desse? Não aconteceu nada. Cadê? Deu na mesma, não mudou nada. Como assim, né? Até, inclusive, se a história do verdadeiro, do real Chris Gardner não tivesse tido essa mudança, nem sequer seria um filme. Então toda a história, né, toda a questão assim que fez a história dele virar um filme foi a mudança que aconteceu na vida dele. Ele tinha absolutamente tudo para dar errado. Só que, se você assistiu o filme, você sabe o que aconteceu e como o jogo virou. Inclusive, para os mais atentos aí, tem uma cena do filme também que é bastante interessante, porque o verdadeiro Chris Gardner, ele passa pelo Will Smith e pelo filho. Eles estão andando e ele passa por eles, então ele aparece no filme de verdade. Todo mundo fala, nossa, né? Quem conhece o Chris Gardner fala, nossa, é ele lá, que legal. Então essa mudança, né, essa virada de jogo é o que nos interessa. É o que traz, né, essa coisa da gente sempre querer um filme novo, ler uma história, etc e tal. E essa mudança, ela pode acontecer na sua vida, como aconteceu na minha. Inclusive, esse aqui é o meu livro número 2, Bolsa Blindada 2. E nesse livro aqui, tem uma parte interessante que chama A Casa Caiu. Eu conto aqui que o teto da minha casa desabou, literalmente a casa caiu, mesmo, né? Inclusive o título chama A Casa Caiu, mesmo, porque o teto da casa desabou e por pouco não caiu em cima de mim e da minha irmã. Então, assim, para quem veio de uma situação dessa, todo mundo dizia, ai, coitadas, né, das filhas da Maura, o que vai ser dessas duas? Se elas não casarem bem, não vai dar certo, vão viver igual a mãe delas, né? De bico em bico e tal, coitadas. Nós éramos as coitadas, né? E por que a minha história
tá não só nesse livro, que esse aqui é meu livro número 2, mas são 5 livros, né, que eu sempre uso os meus exemplos e tal. Obviamente que eu não conto a minha vida nos 5, cada um tem lá o seu tema, mas eu sempre dou lá os meus exemplos. Por quê? Porque o que chama atenção é essa mudança. Como é que você saiu dessa situação para estar onde está hoje, né? Então, essa mudança, se aconteceu na vida do Chris Gardner, se aconteceu na minha vida e na de tantas pessoas, por que não aconteceria na vida de outras pessoas? Então, a resposta para essa pergunta é não. Você não nasceu para ser pobre. Você nasceu com possibilidades de ser tudo aquilo que você quiser. E sabe o que também seria muito legal se você quisesse fazer? Um Patflix, que é assistir os outros vídeos aqui do canal que estão cheios de dicas para fazer o seu dinheiro valer mais e também dicas aí para fazer essa chavinha virar na sua cabeça. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!